E agora, candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar é o candidato Gilberto Kassab. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta de Dona Marta Suplicy, réplica em 1 minuto, tréplica em 1 minuto. Candidata Marta, na nossa gestão, demos sequência a um projeto, a um programa de recapeamento e pavimentação que nunca tinha acontecido na cidade antes. Triplicamos o volume pavimentado na cidade de São Paulo, quadruplicamos o que foi recapeado, cuidamos melhor da cidade e, evidentemente, isso trouxe uma série de benefícios, principalmente para a população mais humilde da cidade de São Paulo. A pergunta que lhe faço é, por que na sua gestão as áreas pavimentadas foram tão insignificantes? Por que foi tão pouco pavimentado na sua gestão? Bom, primeiro eu quero começar que não foi tão pouco. Haja visto a maneira que eu recebi a cidade e do jeito que você participou na gestão da cidade. Que a gente não pode esquecer que Kassab era secretário de planejamento de Pita nos 2 primeiros anos e ajudou a planejar a cidade, acabou com a cidade. Eu recebi a cidade um caos, como vocês todos lembram, um caos financeiro, um caos no transporte, um caos na saúde, que tinha o PAS, um caos em todas as direções. Então, eu comecei a reconstruir a cidade. E quando se falava governo da reconstrução, candidato, eu não estava falando uma palavra, eu estava falando de verdade. Eu tive que começar do nada. Até as subprefeituras, você chegava, não tinha móvel, as pessoas não tinham motivação. Eu informatizei todas as subprefeituras, criei 31 organizadas, as pessoas podem agora lidar com a internet lá, reorganizei toda a cidade e asfaltei muito. Acho asfalto uma coisa muito importante para a população, porque no asfalto você tem a pessoa não precisando mais andar na lama, andar de madrugada naquela situação, quando chove, é muito duro. Então, eu tive isso como uma prioridade, mas também tive que dar conta de tudo. Aliás, eu fiz na nossa gestão 9 piscinões, 7 que eu dei o terreno e construí, 2 que eu dei o terreno e o Estado construiu. E foi tendo que reorganizar a cidade inteira. Então, eu me sinto muito confortável com a sua pergunta e, principalmente, que agora eu estou lembrando. Sabe o que mais eu fiz na periferia e que, por isso, me faz ter essa votação tão forte? É alguma coisa que você está fazendo muito nos jardins, porque eu vejo em cada quarteirão do jardim tem uma pracinha nova, né? Eu fiz pracinha na periferia. Você que está em casa deve lembrar a pracinha que eu fiz na sua região. Eram regiões onde não tinha nada. As pessoas iam para o bar se queriam ter algum contato. Os telecentros também ajudaram, assim, para a juventude também. Mas a gente fez muita coisa e eu espero poder, com 10 bilhões a mais, fazer muito mais. A população da periferia vai ter dificuldade de identificar as pracinhas da ex-prefeita, mas eu poderia dizer e lembrar aqui a ex-prefeita que ela sempre recorre à administração do seu antecessor, Celso Pita, para citar a dificuldade do seu governo. A situação difícil que ela encontrou na cidade de São Paulo, nós encontramos dificuldades em dobro, pela situação que encontramos, fila de credores, 2 bilhões de dívidas na cidade de São Paulo, e basta relembrarmos como era a cidade há 4 anos atrás. Mas, para não desviar do assunto, até porque você não respondeu a pergunta, e eu só queria lembrar que a nossa usina de asfalto hoje produz 2.000 toneladas por dia de asfalto, na sua época produzia 100 toneladas, eu queria lhe perguntar, você sempre disse que faz um governo voltado para os pobres, e você cobrava essa pouca pavimentação que fez, com a PPUC, você vai continuar com a taxa de asfalto? Credo. Mas aí você inverte tanto, embaralha tanto, que a gente não sabe nem por onde começa a desmentir, Kassab. Eu estou pasma com o que você está falando. Essa questão do asfalto comunitário era um jeito de uma prefeitura falida, que você deixou conseguir asfaltar essa cidade. A prefeitura pagava uma porcentagem e a pessoa que morava naquela rua também pagava uma porcentagem. O que foi feio, que você não está contando, é que vocês usaram esse contrato que eu tinha e esse contrato pagava para as construtoras muito mais, porque tinha muita inadimplência. E aí vocês usaram o mesmo contrato, continuaram pagando para as construtoras o mesmo preço do asfalto. Esse detalhe você esqueceu, né? E eu vou continuar
dizendo também, de novo, e repetindo quantas vezes for necessário. Eu não deixei a Prefeitura falida, até o Supremo Tribunal Federal aprovou as nossas contas, no fim de janeiro você já tinha 1 bilhão e 100 mil reais em caixa e acabou o ano com 2 bilhões e meio em caixa. Então, vai com calma.